E aí pessoal, tudo bom? Easy Nobre, Daily Vlog, sem edição, sem firula, sem porra nenhuma. Eu tenho dois assuntos pra falar aqui com vocês hoje, um relativo ao outro. O primeiro é que eu já vi nos comentários que muitos de vocês apontaram a presença de uma boneca inflável que fica aqui no meu armário. Cadê? Tá aqui, nessa área aqui do meu armário. A boneca inflável, no caso, é esta aqui que muitos de vocês não lembram, mas eu comentei no HBTV que eu comprei pra poder ajustar o foco da câmera. O que eu fazia? Eu já mostrei, eu vou colocar aqui embaixo o link do vídeo onde eu expliquei isso, porque eu tenho que explicar de novo, porque é uma acusação séria. Você tem uma boneca inflável à vista de milhares de pessoas numa porra de um vídeo. Mas, essencialmente, eu colocava a boneca na cadeira, eu tentava focar aqui na cara dela, porque ia ficar mais ou menos na altura da minha cabeça na cadeira, ajustava o foco, podendo olhar pertinho no LCD, vendo se o foco tá perfeito, e aí jogava a boneca pra fora, sentava na cadeira e podia gravar um vídeo perfeitamente focado. O que acontece? Eu acho que 2 semanas depois disso, eu descobri que isso é uma forma muito não eficiente de ajustar o foco da câmera. Vou levantar aqui a cadeira. Uma forma muito ineficiente de ajustar o foco da câmera. Então eu descobri que era muito mais fácil simplesmente pegar uma fita métrica, medir a distância entre a lente e a minha cabeça e colocar os centímetros da distância. Muito mais fácil, muito mais rápido, em vez de ficar indo e voltando, ajustando a porra da boneca e voltando aqui, ajustando, olhando o LCD de pertinho pra ver se está bem focado. Enfim. Então é isso, é por isso que eu tenho uma porra de uma boneca inflável no meu armário. E eu posso até provar pra vocês a virgindade da porra da boneca. Veja você, a ideia é, quando você compra esses negócios para seus usos pessoais, tá vendo isso aqui, ó, você fura, nossa, o que eu tô fazendo, velho? Você rasga, ó, tá, ela está virgem ainda, você rasga isso aqui, você enfia a sua piroca aqui e rasga de um ponto ao outro. Ela está perfeitamente selada, como você pode ver, e a porta dos fundos da boneca perfeitamente selada, é pra, como você pode ver, rasgar um buraco aqui entre esses dois. E isso, parem de me acusar dessa porra, seus viados. E o segundo assunto do vídeo é referente à porra dessa boneca. Que conta, primeiro que eu gastei dinheiro nessa boneca pra nada, porque eu acabei usando uma vez só e decidi que uma fita métrica é mais eficiente. A segunda é a seguinte, como eu comentei num vídeo recente, eu acho, meus sogros vieram pra Calgary porque a minha mulher está se formando. Pra quem vive me perguntando, ela tem um diploma de administração agora. Ela se formou agora, no mês passado, a formatura acontece amanhã mesmo. E eu, que sou muito desatento, não pedi dia de folga no trabalho, vou ter que sair do plantão às 7 da manhã e correr pra faculdade. Enfim, os meus sogros estão aqui, como eles são divorciados, a mãe dela vai dormir na sala, o pai dela vai dormir no meu escritório. Então nos próximos dias eu não vou ter um acesso muito grande aqui ao meu escritório, mas enfim, é o de menos, né? A mulher tá se formando, ela queria os pais dela aqui presentes, é o mínimo que eu poderia fazer. Olha a merda do dia, todo dia tem uma merda, né? A merda de hoje é o seguinte, essa boneca já tava no meu armário, já tem um tempo que eu não usava mais. Ela tá até meio vazia, aqui ó, ela tá meio fraquinha, ó lá. Tá vendo? Tá meio fraca, olha, o peito cresceu. Enfim, eu joguei ela lá. E às vezes o armário fica aberto, como é o caso de hoje. O pai da menina veio no meu escritório, deu colocar aqui as coisas, a mala dele e tudo. Sem dúvida alguma ele viu a porra da boneca que estava ali perfeitamente exposta. E agora eu vou ter que explicar pra esse filho da puta que eu não comi essa porra dessa boneca. E a foi uma boa. Eu tava quase que durante a demonstração desse vídeo, para provar de fato a virgindade da boneca, eu ia rasgar o negócio com o dedo. Mas aí eu não posso provar pro cara. Cara, que situação de Seinfeld. Eu vou ter que provar pro pai da minha mulher que eu não comi a boneca inflável que ele viu no meu escritório. Que merda. O segundo assunto, além de explicar esse negócio da boneca e tal, da vergonha que eu vou passar quando tiver que os caras voltarem, eles foram fazer compras, eles vão voltar, vou ter que explicar, olha senhor, eu não, só pra esclarecer, eu não comi a boneca, eu não traí sua mulher, sua filha com essa boneca. Mas enfim, a outra coisa interessante que eu queria comentar com vocês é que os meus sogros, eles são surdos. Eu já falei isso num post do meu site, eu já comentei isso em um vídeo, mas eu acho que tem muitos de vocês que ou não viram isso, ou tem muitos novatos que não me acompanhavam nessa época. O pai da minha esposa é completamente surdo. A mãe dela, ela é parcialmente surda e a projeção, digamos assim, é que quando ela for velha, ela vai ficar também completamente surda. Então, naturalmente, eles se comunicam usando línguas de sinais. E a minha mulher e as irmãs dela, as minhas cunhadas, também se comunicam fluentemente em língua de sinais. A língua de sinal americana, né, que a gente também usa no Canadá, se chama ASL, que é sigla para American Sign Language. E ela é muito similar a Libras, né, que é a língua de sinais brasileira, bastante similares, e eu sei disso porque eu tenho uma prima, a Gisele, que é surda também. E quando eu levei a minha mulher pela primeira vez para o Brasil, elas tentaram se comunicar usando, né, a minha mulher usando a língua de sinais americana e a minha prima identificando muita coisa e respondendo com a língua de sinais brasileira, né? Eu achei isso muito interessante. E outra coisa interessante em relação a isso é porque, assim, no começo do meu relacionamento com a minha esposa já existia uma pequena barreira da linguagem, barreira cultural,
e barreira de linguagem, porque, como eu já comentei aqui, eu não falava inglês muito bem quando eu vim para o Canadá, como muitas pessoas de classe média alta, eu tinha aquela noção de que não, eu falo inglês demais e tal, eu tiro nota boa no inglês, do colégio sou muito foda no inglês, e quando eu cheguei aqui eu descobri que existe uma diferença imensa de você acompanhar um filme e não precisar sempre ler a legenda, e você realmente se comunicar 100% o tempo inteiro, o tempo integral, falando uma língua que não é a sua, uma língua que faz referências culturais que não são suas, que usam expressões que às vezes você nunca ouviu antes, especialmente porque existem expressões tipicamente canadenses que você não vai aprender vendo filmes americanos, por exemplo. Isso é só um exemplo. E isso foi interessante porque os meus sogros, eles descobriram recentemente que uma prima minha é surda, e os surdos, eles têm, não sei se isso rola no Brasil também, mas aqui fora, na América do Norte, eles têm um certo orgulho da cultura que se desenvolveu por causa da deficiência deles, né? A linguagem sinal, por exemplo. E existe um debate nas famílias de pessoas surdas que casaram com pessoas não surdas sobre ensinar os filhos a língua de sinais e tal. No caso, a minha mulher quer que os nossos futuros filhos, e não entendam errado, vocês às vezes pulam as conclusões muito rapidamente. Minha mulher não tá grávida. Quando eu falo meus futuros filhos, eu falo de filhos hipotéticos, tá bom? Então ela tem esse interesse de quando a gente tiver filhos um dia ensinar a língua de sinais para eles poderem se comunicarem com os avós deles e tal. E eu acho isso muito foda porque eu sou extremamente a favor de aprender novas línguas e, obviamente, meus filhos provavelmente já vão falar português. Eu vou tentar ensinar português, eles vão aprender inglês naturalmente, e se eles dominarem uma terceira língua, seria muito bacana, né? E isso é interessante porque os meus sogros serem surdos, comunicarem com línguas de sinais, como eu falei. A minha sogra eu ainda consigo conversar um pouco com ela. Se eu estiver olhando diretamente para ela, ela consegue ler meus lábios, ela consegue ouvir a maior parte que eu estou falando, e ela consegue se falar comigo falando, né, por assim dizer. E a gente estava conversando hoje sobre peculiaridades da língua portuguesa, como eu falei. Existem duas barreiras da língua, né? Tem a questão do português e tem a questão de, novamente, ter que traduzir para eles usando línguas de sinais. E a minha mulher estava falando sobre algumas peculiaridades da língua inglesa que para pessoas estrangeiras, assim, pra gente é perfeitamente normal e a gente está acostumado. Mas para estrangeiros, assim, não faz o menor sentido. A gente às vezes fala que certa expressão ou certa regra gramatical do inglês não faz o menor sentido, né? Mas se a gente parar para pensar, a nossa língua, o português, tem muitas mais frequências de situações e regras e expressões que não fazem o menor sentido. E a minha mulher comentou uma hoje com o meu sogro, né? No caso, é um exemplo bem simples, né? Para esse vídeo não ficar mais longo do que já está ficando. Mas qual era o exemplo que ela usou? A palavra pais em português, né? A palavra pais significa o plural de pai. Só que ela não é apenas o plural de pai, por causa de uma característica meio machista, até eu posso falar, ou sexista, eu não gosto muito do termo machista, mas esse assunto para outro vídeo. Uma característica meio sexista da nossa língua é que ela dá predominância ao gênero masculino. Então, se tem um grupo de pessoas, de mulheres, e tem um homem entre elas, gramaticalmente falando, você se refere àquele grupo como eles, o que é meio esquisito, é meio errado. E isso fica mais esquisito ainda quando o gênero de uma palavra você não muda só com uma vogal no final dela, como é a palavra, o conceito de pai, né? Você tem um pai e uma mãe. Só que os seus pais é simplesmente o plural da palavra pai. Então, traduzindo isso para inglês e depois traduzindo de novo para a língua de sinais para os meus sogros, você diria que, assim, se você for traduzir literalmente para inglês, você diria, em vez de parents, que é a palavra para pais, você diria fathers, que é o plural de pai. Isso é muito esquisito, para eles não faz sentido. Pô, como assim você vai se referir aos seus pais como dois pais, fathers, né? Soa muito esquisito. Normalmente não quero ofender o pessoal homossexual que porventura cresceu com dois pais. Você sabe que o objetivo desse vídeo não é esse, né, gente? Mas enfim. Eles acharam extremamente esquisito. E pra deixar a situação ainda mais estranha, um seguidor meu do Twitter, que agora no momento eu não lembro, me desculpe por não poder referenciar você por nome, ele ainda adicionou uma outra camada de complicação. A palavra pai e a palavra país são conceitos completamente distintos, mas eles são escritos virtualmente idênticos, com a exceção de um acento no i, que não faz também sentido, assim, para explicar isso, para você explicar isso na escrita para um gringo, assim, a palavra é exatamente a mesma. Você bota um acento e o significado da palavra mudou completamente por causa de um negocinho de 1 milímetro em cima de uma vogal. Esses são conceitos que a gente aceita, porque a gente cresceu vivenciando, né, esses conceitos da nossa língua, mas quando você vai explicar isso para uma pessoa de fora, você vê que o nosso português é cheio de umas coisas que não tem muito sentido. Enfim, como sempre, eu tenho que terminar esse vídeo falando que ele tá muito longo. Se você viu esse vídeo até o final, por favor, comente usando a palavra boné, porque eu tô com o boné do Mario aqui do lado, aqui, ó.
Comente usando a palavra boné. Não fala só boné, haha. Isso é chato. Faça o seu comentário, mas de forma inteligente. Incorpore a palavra boné no seu comentário. E, como sempre, coloque aí nos comentários... Ah, sim, a pergunta de hoje que eu queria falar é quais são outros conceitos linguísticos do nosso português que, se você parar pra pensar, a gente aceita, mas não faz muito sentido. Por favor, eu quero que vocês enriqueçam aqui a conversa, colocando outros comentários. Vocês são mais inteligentes que eu. Vou provavelmente pensar em 1000 outros... como é que se diz? Exemplos melhores do que eu citei aqui. Como sempre, esse nobre daily vlog sem edição, sem vírgula, sem porra nenhuma. Essa semana provavelmente não vai ter muitos textos no meu site, não vão ter muitos vídeos no canal, porque como eu falei, o meu sogro vai ficar dormindo aqui no escritório, não quero ficar incomodando o cara com a câmera aqui filmando, editando as paradas, mexendo no computador. De repente eu use essa oportunidade para voltar aos daily vlogs externos, né? Não sei, vamos ver no que dá aí. E vocês sabem que eu não vou abandonar vocês de fato, né? Então fiquem aí de olho que de vez em quando aparece um vídeo aí, enfim. E é isso aí, gente, até a próxima!